Com a vitória do Fernando Collor de Mello, em 1989, nós entramos numa nova era na política, na economia do Brasil. Collor, é importante que se diga que transformou rapidamente, né, as estruturas econômicas, abrindo a economia para o mercado, para a globalização. O Collor, é importante que se diga, ele foi eleito por um processo de construção midiática muito interessante pela Rede Globo na época. Eu lembro que já em 87 aparecia nos programas da Rede Globo, do Chacrinha, então existentes na época, uma figura de um governador de Alagoas muito moderno, muito promissor, parabenizando o velho guerreiro. Depois a própria Rede Globo projetando no Globo Repórter a figura do Fernando Collor de Mello como caçador de marajás. Tudo foi arranjado até o último debate em que o Lula e o Collor se digladiaram, né? E pela edição, da reedição dos telejornais da Globo, tudo foi montado para que a vitória fosse consolidada. Passado alguns meses do governo Collor, primeiro que se diga que o Collor não tinha propriamente um partido consolidado. Fundou o PRN, um partido de renovação nacional, um partido sem expressão nacional. Segundo, governou os primeiros meses sem nenhuma base política no Congresso Nacional. E qualquer democracia, em qualquer país do mundo, necessita alianças, necessita uma conjugação de forças para que dê base a um governo. Isso não aconteceu no governo Collor. E outras medidas impopulares, como combater a inflação, com um tiro só, dizendo também, e mexendo na questão mais essencial do princípio de uma política, mexendo na poupança da população, confiscando a poupança da população. Essas medidas impopulares, juntamente com as reformas neoliberais globais que Collor começou a aplicar, com privatizações, com abertura de mercado para as transnacionais, tudo isso fez com que a elite se assustasse e começasse a desconfiar desse processo de modernização. Por isso que muitos afirmam que o processo de impeachment que sofreu o Collor 2 anos após ele ter assumido o mandato, não se deu num processo ético, de que ele foi corrupto, roubou, deixou de roubar, o esquema PC Farias. Não foi esse o aspecto mais importante, mas sim um determinante político de mudanças, de transformação, de abertura para o mercado, tão rapidamente que propriamente a elite não soube assimilar esse processo. Então, essas políticas neoliberais foram aplicadas, né, ipsis literis, através da reformulação do consenso de Washington para ser aplicado, né, nessas políticas na América Latina. Esse mesmo neoliberalismo que foi aplicado nos Estados Unidos, na Inglaterra, passou por uma reestruturação e foi redimensionado, né, para ser aplicado no México, na Argentina, no Brasil. O remédio para a doença da inflação, da economia, foi aplicado. O que pregava essa redução neoliberal do consenso de Washington? Primeiro, final do déficit público, né? O Estado não poderia gastar mais do que arrecada. Segundo, redução do Estado pelas privatizações. Grandes empresas que pertenciam ao Estado acabaram sendo vendidas. É importante que se diga que Collor começou, mas que foi implementada essa política neoliberal com o nosso presidente em 2 versões, Fernando Henrique Cardoso, de 94 a 98, 98 a 2002. Terceiro, abertura da economia para o mercado internacional,
como retomada dos investimentos externos. Quarto, estabilização da moeda como reforma monetária, fiscal e desregulamentação econômica. Quais foram os resultados dessas políticas neoliberais? Mínimas. Houve recessão econômica, o crescimento econômico não aconteceu. Em 8 anos, uma média de 2,3% o crescimento econômico, com anos com recessão. Um alto custo social, criação de novos impostos, redução dos investimentos na área social, desemprego galopante, e além do crescimento do trabalho informal. Tudo isso a partir das reformas neoliberais que não surtiram os efeitos desejados e esperados pela reforma. Nesse aspecto, o Brasil, essa reforma do Estado tem favorecido a quem especificamente? Ao capital financeiro especulativo? À concentração de renda? E o novo governo Lula está mudando esses parâmetros neoliberais? Quais as tendências do Brasil quanto a esse estado de bem-estar social? Acredito que está sendo solapado. Que tipos de reforma nós precisamos especificamente? Uma reforma que garanta em favor dos direitos sociais da coletividade, em favor de uma gestão pública sob um controle crescente da sociedade civil ou não? É um governo que governa para a maioria da sociedade civil ou é um governo que protege, como o próprio presidente reconhece, o presidente Lula reconheceu, que nunca a elite recebeu tanto, ganhou tanto como no seu governo. Por isso que a elite é ingrata. Então ele mesmo reconhece. É um Estado novo que nós queremos, um fortalecimento do Estado, um Estado que garanta os direitos sociais da coletividade, que reverta esse quadro de exclusão na construção da verdadeira cidadania. Senão, o Estado não estará cumprindo a sua real função. Muito obrigado e até a próxima aula.